Bom dia, Dona Fernanda. Olá, bom dia, menina. Vou então fazer-lhe umas perguntinhas sobre as memórias que tem acerca do Tua e da linha do comboio. Posso começar por perguntar-lhe o seu nome? Fernanda da Conceição, Seixas de Noronha, Carvalho Moraes. E que idade é que tem, Dona Tenho Fernanda? 77 anos. Trabalhou em que área? Trabalhei no Correio. E o que é que fazia no Correio? Desempenhei várias funções. Durante 3 anos fui telefonista nacional. Durante 7, internacional. E o resto do tempo que eu trabalhei, 42 anos, fui técnica principal de gestão. Portanto, eu já não trabalho, certo? Estou aposentada Desde desde quando? 2003. Desde 2013. Que ligações familiares é que tem então com o Tua e com a linha do comboio? Acontece que o meu pai era ferroviário. E dos meus tios e primos. E eu nasci numa estação do caminho de ferro. Nasci no Caixão. Chegou a fazer alguma viagem? Imensas. Imensas viagens, porque eu fui criada à beira do comboio e devo-lhe dizer que no tempo da guerra o comboio circulava a lenha, quer dizer, Sim. era o comboio a vapor e só andava quando a caldeira fervesse. Como as lenhas eram muito procuradas nessa ocasião e eram verdes, às vezes o comboio parava no meio da linha, até aquecerem a caldeira, até a caldeira ferver e depois continuava a andar outro bocado. Se realmente conseguiam manter a temperatura e o comboio andar continuamente, muito bem, senão ele meia volta estava parado em qualquer canto. Qual é que era o convívio dentro do comboio? Era excelente. Era excelente. Era? As pessoas... havia 3 classes, primeira, segunda e terceira. Na primeira classe iam os senhores ricos, nobres e mais afamados. Na segunda classe iam as pessoas que nem eram pobres nem eram ricas, seria a classe média de antigamente que existia. E na terceira classe iam os pobres. E quais é que eram os assuntos das pessoas? Aos assuntos das pessoas falava-se, quer dizer, no tempo que eu era miúda, era a guerra, que dominava a guerra de 39, eram os problemas da guerra, eram os problemas do racionamento, dos alimentos, era enfim uma gama de coisas, havia muita necessidade, normalmente as pessoas andavam descalças, vestidas com um vestido todo arriscado, quer de verão, quer de inverno, era o agasalho que tinham, e a maioria das pessoas, salvo raras exceções, era assim a vivência delas. E então, nessa altura da guerra, havia muitos soldados que viajavam no comboio, não era? Sim, e posteriormente também. Tinha uma exército muito forte, até mesmo quando foi para um trabalho, quando arrebentou em 61. Na altura da crise social e política, portanto, foi um período de grandes dificuldades, não é? Relacionadas com o acesso a cuidados de saúde, de medicamentos, da higiene, educação. Em tudo, quer dizer, estávamos em tudo muito limitados. E o racionamento também existia, não é? O racionamento existia. Eu nunca fui para o racionamento, nesse aspecto fui uma pessoa privilegiada, eu e a minha família. Mas as pessoas iam e davam-lhe um quarto de pão a cada uma. Davam-lhe uma senha e com essa senha depois acabavam por comprar. Uma senha e com a senha traziam um quarto de pão cada uma, por exemplo, para um agregado familiar, às vezes 10 ou 12 pessoas. Porque estava tudo racionado, porque os alimentos iam para ajudar os normais. Alguma vez emigrou ou tem familiares que emigraram? Não emigrei, nem tenho familiares emigrados. E conhece pessoas que saíram da sua terra à procura de melhores condições de vida? Isso é o lugar do Lineu. Isso, imensas pessoas que eu conheço, aqui na aldeia e aqui nos arredores. As grandes dificuldades que as pessoas tinham em se deslocar, por exemplo, das aldeias ribeirinhas, nomeadamente, para de acesso ao comboio. E as mercadorias, como é que chegavam lá? Era uma carga de trabalho na altura, não é? As mercadorias chegavam através de carros de bois ou de cavalos. Era tudo transportado em carros de bois ou cavalos. E traziam-se aos caminhos de ferro, portanto, às estações de caminho de ferro, que era onde havia o escoamento. Certo. Quem escoava, nessa ocasião, os produtos era o caminho de ferro. Muito bem. O caminho de ferro foi um grande desenvolvimento para a sociedade. Voltando atrás àquilo que disse há bocadinho,
Que recordações é que tem dos primeiros telefones à manivela e das centrais? Ora bem, antigamente era a Morse. Era por Morse que se transmitiam os telegramas. Era tudo através da Morse. Depois, mais tarde, é que realmente veio o telégrafo e já era noutra modalidade. Daí, quando eu fui para o Correio, já não existia a Morse. Já existia uma modalidade que se transmitia atualmente. Há muito quem fala, Fernandinha, na questão dos telefones com cavilhas, em que havia quadros em que tirava cavilha, metia cavilha, no sentido de fazer as ligações. Era assim tudo. Era isso que se chamava, era? Não, isso era outra coisa. Estou a falar dos telegramas. Nos telefones havia um quadro. Nesse quadro havia X de linhas. Por exemplo, estavam centradas as linhas de Mirandela, as linhas de Bragança, as linhas de Lisboa, as linhas do Porto, E consoante as pessoas metiam a cavilha e davam à chave, que era uma chave manual. Estabeleciam a ligação. Ia procurar o destino para onde as pessoas queriam ir. E aí as pessoas diziam, Lisboa, Mirandela, E a gente dizia, eu quero uma chamada para Pombal de Anciães. E elas, então, Mirandela é que me ligavam ao Pombal. Quer dizer, havia um centro principal e depois daí passavam ramificações para o local. Que era controlado através das tais cavilhas, portanto... Quem é que lá trabalhava, Dona Fernanda? Vários funcionários, eram muitas. Era o quadro maior do Correio, eram os telefonistas. Porque era um serviço permanente dia e noite. Noutros tempos, as novidades e as informações eram muitas vezes transmitidas pelos vendedores ambulantes, pelas pessoas que visitavam o mundo local, como os caixeiros viajantes. Tem memórias dessas formas de comunicação? Porque efetivamente isso era um facto, até pelos caldeireiros. Até os caldeireiros nos traziam as notícias. Os caldeireiros eram pessoas que se dirigiam às localidades para fazer trabalhos. Por exemplo, para soldar uma panela, para soldar uma sertã, porque tudo se aproveitava, não se desperdiçava como agora. E então eles chegavam, já se conheciam, aquilo já era usual as pessoas frequentarem as aldeias e diziam, tio Zé, olha o que se passa, olha em tal parte, sucedeu isto assim, em tal parte aconteceu que um homem matou a mulher, olha em tal parte, quer dizer, a gente tinha, a comunicação era assim, diretamente pelas próprias pessoas que visitavam os locais. Era assim transmitido, porque nem havia televisão, nem havia... Começava a haver rádios, mas havia se calhar em 100 pessoas ou 200 e as pessoas não tinham acesso a meios de comunicação. Na altura das ceifas e das vindimas e mesmo das feiras que se faziam em Mirandela e em Carraseda, estas feiras eram muito movimentadas. Sim, e muito. Para além de lugares de compra e de venda, não é? Eram espaços de convívio e... Tem memórias disso? Perfeitamente, quer dizer, no dia da feira era um dia de festa. As pessoas iam para a feira, lidavam com todos os feirantes que eventualmente aparecessem, com todas as pessoas que vinham dos concelhos e das zonas, e criavam-se amizades, e convivia-se, e discutiam-se os problemas que cada um tinha na ocasião, e era um centro de cultura e de lazer e efetivamente de desenvolvimento. A feira era um desenvolvimento. E as vindimas? E a apanhada da azeitona? Essencialmente a vindima era uma loucura. Era uma loucura porque era tudo feito manual. Era feito manual e as coisas eram transportadas através de cavalos ou burros, ou carros de bois. E, portanto, requeria muita mão de obra. E requerendo muita mão de obra, as pessoas quando preparavam-se todo ano para fazer a vindima porque era uma festa, onde normalmente as pessoas que metiam os trabalhadores davam de almoçar. Sempre almoçavam, sempre a hora do almoço era uma alegria, era uma festa, cantavam, dançavam, as pessoas eram muito alegres. Agora as pessoas desculpe interromper, e aquela situação que havia tanto na vindima como na azeitona, e até ainda hoje ainda se processa, sobre a questão da tornageira, fala também sobre isso. Também, antigamente o dinheiro era muito escasso, pronto, o dinheiro havia pouquíssimo. E então as pessoas não iam ganhar dinheiro. Por exemplo, eu ia para a vindima do meu vizinho ou do meu familiar e o meu vizinho ia-me tornar azeira e ia para a minha. Quer dizer, era uma troca direta de trabalho e não uma troca de dinheiro, não, porque o dinheiro praticamente era... Na linha do Val do Tua,
fazia-se o despacho de produtos regionais, as alheiras, que ganharam muita projeção nacional e regional. Que outros produtos, para além da alheira, é que eram despachados no comboio? Quer dizer, a alheira de Mirandela foi inventada por uma senhora chamada Adelina Romula. Fazia alheiras, assim como em toda a zona transmontana. Só que os daquela senhora eram especiais, tinham um paladar diferente. E pelo paladar e pela qualidade começou a cativar as pessoas de Mirandela. Aquilo foi crescendo. Entretanto, surgiram outras pessoas também a explorar o mesmo ramo. E de maneira foi crescendo de tal maneira que hoje atingiu uma dimensão nacional. Porque, efetivamente, na minha época, quando eu era miúda, aquilo era praticamente só local. A caminhonagem e os autocarros e os táxis contribuíram para alterar e melhorar o movimento das pessoas e das mercadorias. Mirandela já tinha uma carreira diária para a Alfândega da Sé, uma para a Torre Dona Chama, uma para Valpassos, uma para Mursa, de maneira que já, pelo menos que me recorde, já havia diariamente esse meio de transporte. Ou seja, as pessoas deixaram de andar tanto no comboio, não é? O comboio deixou de ter tanta importância. Não, ali o comboio continuava com a mesma importância. A importância do comboio é decadente e num passado recente, porque ali não havia linhas para haver interligação e havia já umas estradas, embora fossem térreas e rudimentares, mas já havia estrada de macadâmia. Aqui em Trás-os-Montes a vida económica e social foi noutros tempos animada pelos almocreves e pelas barcas de passagem nas travessias dos rios. Tem algumas memórias ou ouviu falar? Então não tenho. Quando a gente ia para qualquer lado, que tinha de atravessar o rio, tínhamos de chamar o barqueiro. A gente chegava à beira do rio, se o barqueiro lá estava, o barqueiro transportava logo a gente a título de 10 tostões ou coisa parecida. Se efetivamente o barqueiro lá não estava, a gente começava da margem oposta do rio: ó barqueiro, ó barqueiro, ó barqueiro. E a gente estava a dormir e tudo, mas lá acordava e lá vinha o barqueiro buscar a gente. E lá atravessávamos o rio, lá pagávamos aquilo que ele nos exigia e andávamos assim de barco em barco. Quando atravessávamos os rios era de barco, não havia pontos. E só em 1940 é que se fez a ponte tua. Voltando um bocadinho ao início da entrevista, sendo filha de um ferroviário, pode-nos contar assim algumas histórias de viagens? Olha, quando eu era miúda, estava no caixão, era pequenina, e brincar, nós adorávamos brincar nas carruagens de primeira. Conseguíamos iludir os ferroviários e escapávamos-nos para lá. Eu e outras meninas e outros meninos mais ou menos pequenitos da minha idade. Então adorávamos estar lá sentados naquelas almofadas fofinhas das carruagens de primeira, porque na nossa casa nós não tínhamos almofadas, tínhamos lá um banco de pau ou uma coisa assim no género. E na ocasião nem se falava praticamente em almofadas. E nós ali sentíamos umas princesas, faz-se conta que aquilo que era uma casa principesca. E nós adorávamos aquilo. E também adorávamos viajar. Olha, devo-lhe dizer que quando eu era menina andava muito no comboio. Pois eu tinha o comboio ao pé de mim e andava no comboio, sem bilhete, sem nada. E o que acontece é que usavam as meninas umas boinas. Mas eu ia para a janela cantar, porque os miúdos o que sabem era cantar às janelas dos comboios. Ia para a janela cantar e um dia a boina com o vento volume. Eu começo numa gritaria infernal, até que o revisor disse assim: "Oh garota, tu é que tens?", porque toda a gente nos conhecia do Tua Bragança. A minha boina, não só, que eu quando vier no comboio, daqui a um bocado no comboio número mando afrouxar e vou-te lá buscar a boina, tu não sabes. Como de facto, lá me consolou como pôde e lá me levou a boina. Lá me levou a boina para cima, lá afrouxou o comboio, lá me levou a boina, porque aquilo era uma família. Quer dizer, os ferroviários eram uma família. As pessoas tinham muita consideração umas para as outras. Era tudo muito amigo. Já sei que fez uma viagem ao Porto, no comboio. Fiz. Muitas. Fiz muitas. Então conte-me lá uma delas. Olha, as viagens eram assim muito engraçadas. Nós saíamos, eu e o meu pai e a minha mãe, e às vezes o meu irmão, e outras vezes o meu irmão era mais novo, ficava com os meus tios. E então logo de manhã, de véspera, a gente fazia uma merenda avantajada. Disputava-se tudo num cabaz,
Pronto, era boa galinha, era bom peixe, era bom queijo, era bom tudo, mas uma merenda avantajada. E um garrafão de 5 litros de vinho. Quando é que nós saímos às 8 da manhã, só chegávamos ao Porto, a São Bento, por volta das 10 da noite. Durante o dia comia-se a merenda toda. Cantava-se, dançava-se, bailava-se, arranjava-se amizades pelo comboio, e quando chegávamos ao Porto era noite e a merenda estava Então, e essas canções? Ainda se lembra? Então não lembra. Então não lembra. É aquela da Oliveira da Serra. Oliveira da Serra, o vento leva a flor. Oh, ai, só a mim ninguém me leva. Oh, ai, lá para o pé do meu amor. E assim, canções de lavoura, canções. E para além das canções, lembra-se de lenga-lengas, assim, de resto? Isso a gente passava a vida a rezar, a todos os santos e a todas as coisas, a implorar a graça divina. E nós éramos todos muito religiosos. Que até admira como se perdeu tanta fé, porque efetivamente a gente passava toda a rezar, a implorar a graça divina. Logo de manhã a gente levantava-se, a primeira coisa que fazia era pôr as mãos e pedir bênção ao pai e à mãe. Logo de manhã. A gente levantava-se da cama, a primeira coisa que se fazia era pôr as mãos e dizer para o pai: bom dia, meu pai, dê-te uma sua divina bênção. E então o pai dava-nos a mão a beijar, passava-nos a mão pela cabeça e dizia: Deus te abençoe, filha. Mas a partir daquele momento começava uma oração a título de qualquer coisa que a mãe entendesse, ou o pai, ou que nós já estivéssemos mentalizados para isso, mas rezava-se muito. E lembra-se de alguma oração? O Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois a ti me confio a piedade divina, hoje sempre me guarda, rege e ilumina-me. Logo de manhã a gente rezava isto ou esta guarda. Voltando um bocadinho atrás na conversa, acerca das dificuldades que se viviam aqui na altura, o que é que tem a dizer sobre a exploração do wolframio aqui na zona e o consequente contrabando? Quer dizer, a vivência das pessoas era com muita dificuldade. As pessoas tinham dificuldade de toda a ordem. Não era raro, pois as pessoas, o calçado delas era descalço. As pessoas andavam descalças e sem agasalhos e sem nada, tinham muita dificuldade, não havia dinheiro, foi no tempo de guerra e logo a seguir ao pós-guerra. Mas o wolframio trouxe benefícios a muitos lugares, sobretudo nos locais onde ele foi bem explorado. Nós temos aqui um caso concreto que é o Amedo. Não havia por aqui na área ninguém que tivesse um nível de vida assim, porque o wolframio, pronto, havia contrabando e ele era muito bem pago. E sendo muito bem pago, as pessoas enriqueceram. As pessoas, inclusivamente, no Amedo nem sequer comiam pão, nem trigo, nem nada. O pão deles era bolachas. Comiam bolachas e boas carnes e quer dizer, viviam acima do nível das outras pessoas, precisamente por causa do wolframio. Dona Fernanda, sobre a atividade económica da década de 40 a 50, nessa altura houve um crescendo do comércio. Havia muitas padarias, sapateiros, alfaiates, lagares de azeite, latoeiros. A coisa retrocedeu. As aldeias estão piores do que nunca, que não têm nada absolutamente, nem têm pessoas, nem têm nada, absolutamente tudo fechou. Fecharam as padarias, fecharam os lagares de azeite, fecharam os alambicas, fechou todo o comércio, todo e qualquer tipo de comércio, fecharam as alfaiatarias, fecharam os sapateiros, fechou tudo, quer dizer, desapareceu tudo. E o que é verdade é que hoje as aldeias estão reduzidas, são o mínimo de pessoas, estão praticamente desertas e não há nadinha que realmente uma pessoa possa dizer é por este ou por aquele motivo que nós vamos valorizar a aldeia, porque desapareceu tudo. Dona Fernanda, sendo a linha do Tua uma linha cheia de curvas e contracurvas, não é? Estreita e perigosa, tem assim alguma história mais trágica? Tenho imensas, porque quando os pais são ferroviários, há sempre coisas que afetam os filhos. Eu recordo-me, por exemplo, uma ocasião, dia de consoada, tínhamos a mesa posta para se fazer a consoada e vinha de Bragança para Mirandela um comboio que chegou à estação do Azibo e descarrilou. Vinha lá um irmão do meu pai, que era meu tio, e padrinho, que era o maquinista. E o meu pai vinha no freio, de maneira que o meu pai ainda se magoou e nessa ocasião não tivemos consoada, não tivemos nada, porque pronto, fica toda a gente muito aflita, nem se comeu, nem se bebeu, nem nada, só se chorava e não tínhamos mais alternativa.
E ainda tenho outra que essa ainda me marcou mais. Foi quando realmente o meu tio Lourenço, que era meu tio e meu padrinho, descarrilou aqui no termo do Pombal, nas Fragas Más. A máquina descarrilou, virou-se para cima. E o meu tio disse para o fogueiro: salve-se quem puder. De maneira que, entretanto, a máquina deu uma reviravolta e virou-se para baixo. O meu tio saltou, partiu as 2 pernas, esteve muito tempo internado e muito doente. E o fogueiro, infelizmente, morreu agarrado à máquina. Ainda lá hoje estão os rodados da máquina, conforme desceu a máquina pelas Fragas abaixo. Dona Fernanda, obrigado por ter partilhado estas histórias. Foi um prazer ouvi-la. O prazer é meu. Faço votos para que, efetivamente, lhe dê os resultados que pretende. Obrigada. Nada.